E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. E é hoje a estreia do São Paulo na Libertadores. Finalmente chegou nosso querido tricolor, o mais querido, enfrenta o Talleres em Córdoba, na Argentina. Eu vou estar trazendo todo o pré-jogo e escalação para vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeos todos os dias para vocês. Além dos vídeos aí, também trago opiniões e análises pra todos vocês. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito da estreia do São Paulo, provável escalação, tudo pra vocês. E eu quero que você comenta aí, deixa a sua escalação ideal. Deixa aí no comentário que eu quero saber. Crédito Três também deixa na descrição. Sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Vamos ver a provável escalação do São Paulo, para depois a gente devolver pro Edu Afonso, porque essa escalação que a gente traz aqui do provável tricolor, com apuração do Edu Afonso. É o tricolor de tanta gente, viu, professor Celso? De Pedro Rocha, de Silas Miller e Pita no time maravilhoso comandado por Cilinho, que teve Márcio Araújo com Falcão no banco, por exemplo. É o tricolor de tanta gente. Careca. Nossa. Luiz Beldia com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Ou Ferreira. Se entrar o Ferreira, não são três zagueiros, né? Já muda o esquema. Exatamente, é o Ferreirinha. Cédric Soares, Alisson, Luiz Gustavo e Enzo Dias. O Dias está em casa, né? Como lembrou o Edu Afonso. Muito bem lembrado. Marcos Antônio pode entrar, ou Oscar voltando. Ou Oscar, segundo o Zubeldia. O Zubeldia fala Oscar. Eu me lembrei daquele técnico colombiano que colocava canetinha aqui, que foi técnico da seleção mexicana. O Prof. Osório. Prof. Osório, que ele chamava o Pato de Alexander. Não, Alexander vai jogar, lembra? Alexander. E o Oscar é o Oscar pro Zubeldia. Então, Oscar, Luciano e Caleri, que tá devendo o gol também, amigo Edu Afonso. Tá sim, tá devendo, perdeu o pênalti no final de semana. Poucas vezes, Abel, desde a primeira passagem, eu vi a torcida assim, braba com o Caleri. E no domingo a torcida estava brava com o Caleri, porque depois que ele perdeu o pênalti, isso meio que mexeu com o time e com ele. Ele teve uma atuação bem abaixo da média contra o Sport no final de semana. Mas o Caleri tem uma história muito importante nessa Libertadores. Talvez uma história para marcar de vez a sua passagem no São Paulo. Se ele fizer um gol pelo menos na Libertadores, um único gol, e se espera muito mais de um atacante com o potencial dele, ele passa a ser o maior artilheiro do São Paulo na história da competição, superando Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Então, olha que responsabilidade, olha que possibilidade para o Caleri, até que outro venha e bata esse recorde, conseguir um único gol para superar dois grandes ídolos do São Paulo, Rogério Ceni e Luiz Fabiano. Então, se aposta muito. O time foi muito defensivo, não criou no final de semana, por isso que provavelmente vão acontecer algumas alterações, essas que eu citei, mudança nas alas, o Oscar começando. Só para tentar entender o esquema do Oscar, o problema dele é no posterior, mas não é no principal músculo posterior, é no músculo meio que lateral da perna. Eu não sou um médico para explicar com precisão, mas foi a explicação informal que me passaram. E isso não atrapalha, nem no pique, nem na batida da bola. Não é um músculo importante para esse tipo de atividade. Qual é o risco? Pode estourar, mesmo não sendo importante. Se estourar, aí o Oscar fica um bom tempo fora. Por isso, toda a precaução, e não dá ainda para cravar. É uma tendência, mas não dá para cravar que ele começa a partida. Quero agradecer ao amigo Eduardo Afonso, um amigo de longa data e um grande profissional. Sempre bom tê-lo conosco. O mesmo termo que você usou, eu vou usar aqui. Eu não sou médico, mas recomendo para o amigo um chazinho, mel, própolis, gargarejo, que a Mari lembrou bem, e nada de vinho. No máximo uma tacinha antes de dormir. Se você quiser sair da mesmice da uva Malbec, você pode provar um Cabernet Franc argentino. Meia taça antes de dormir para não piorar essa garganta, isso aí. Tá certo, amigo? Tá fechado. Vou começar agora o primeiro tratamento e vou deixar o segundo, que é melhor, que é mais apetitoso, que é mais saboroso, para depois da partida, porque amanhã eu volto de viagem e não tenho tanto problema com a voz. Tá combinado assim, Abel? Perfeito. O grande Edu Afonso, ao vivo lá de Córdoba, na Argentina.
Fazendo esforço, né? Por isso que hoje é feriado no país inteiro, por isso que hoje são prestadas homenagens aos 649 soldados que perderam a vida na guerra e por isso que está acontecendo esse ato aqui, bem à frente do nosso hotel, bem nessa localidade aqui, no centro de Córdoba. Eu já vim 2 vezes aqui, vim em 2019, São Paulo não se deu bem, na pré-Libertadores perdeu para o Talleres por 2-0 e hoje à noite, em meio a esse feriado, no estádio Mário Kempes, que tem capacidade para 57 mil pessoas, foi inaugurado em 76 para a Copa de 78, foi reformulado em 2011. Aqui jogam, além do Talleres, o Belgrano, que está na primeira divisão, o Instituto Córdoba, que tem seu estádio, mas joga lá também na primeira, e o Racing de Córdoba. São os 4 times da cidade, o Racing está numa divisão abaixo. Então hoje a gente vai ter uma presença de público muito legal. O Talleres está numa campanha ruim, embora tenha ganho a Supercopa Continental contra o River nos pênaltis, foi eliminado da Copa da Argentina por um time de uma divisão abaixo, o Deportivo Armênio, e no Campeonato Argentino, em 11 partidas tem só uma vitória na temporada. Mesmo assim, o uruguaio Medina está bastante confiante que o time vai conseguir largar com uma vitória, até porque carrega aí um retrospecto bem favorável contra o São Paulo. O Talleres em 6 partidas tem 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates, jogaram no ano passado também nesta fase de grupos. E o São Paulo, que chegou ontem por volta das 8h30, vai ter mudanças na equipe. Aquela impressão deixada contra o Sport no final de semana, aquela escalação que ninguém entendeu direito no primeiro tempo, com 3 zagueiros e 3 volantes, será desmanchada. Muito porque o Oscar volta, não está 100%, mas treinou segunda e terça e volta na vaga do Marcos Antônio. Muito porque provavelmente um zagueiro vai sair, o Sabino, para a entrada de mais um atacante, o Ferreirinha ou o Lucas Ferreira, tá mais pro Ferreirinha. E muito porque ele vai trocar os 2 alas. O Wendel, além de não ter jogado bem, tomou uma paulistinha, treinou pouco, deve ser substituído pelo ex-jogador do Talleres, o Enzo Dias, e na direita o Cédric Soares, com toda a sua experiência, deve entrar na vaga do Igor Vinícius, que não foi bem no final de semana. São Paulo precisa ganhar pro bem do Zubeldia na semana, tá bastante pressionado. A gente ouviu o Zubeldia numa entrevista exclusiva aos canais ESPN, ele falou um pouquinho sobre o Talleres, o investimento, como o adversário cresceu nos últimos anos, e o brasileiro Rick, que até fez gol no final de semana no clássico contra o Belgrano, também conversou com a ESPN. Vamos acompanhar os 2 personagens da partida desta noite, Abel. Talleres tiene un modelo de juego muy importante, ya hace años, por eso los entrenadores suelen tener buenos resultados allá. Libertad tiene inversión, jugadores de mucha experiencia, calidad, y Alianza es un equipo el más popular de Perú. Para mim vai ser muito bom, vai ser um privilégio estrear contra o São Paulo, é um time brasileiro, eu já conheço mais ou menos como é que é, e aqui também vai estar um caldeirãozão, né? E vamos para cima, vamos fazer o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, não fugir da nossa característica de jogo. E eu creio que vai ser um jogo muito bom aqui, um jogo espetacular. Muito bem, para deixar com vocês, e fico aqui à disposição, Abel, o Lucas Moura é o grande desfalque do São Paulo e eu já vou adiantar para vocês. Não joga domingo contra o Galo, não joga quinta-feira que vem contra o Aliança Lima e não joga no outro final de semana contra o Cruzeiro. Serão pelo menos mais 4 partidas. Caramba. E talvez na Semana Santa, no jogo de meio de semana contra o Botafogo, seja um jogo pra gente visualizar, pensar na volta do Lucas. Ou então, só contra o Santos, no final de semana também da Semana Santa, no Clássico Paulista do Campeonato Brasileiro. Tudo isso devido ao joelho ter batido no campo do Allianz Parque. O jogador perdeu várias partidas e vai perder mais algumas ainda na sequência, Abel. Olha, uma pena, né? Uma pena para o São Paulo e para quem gosta de bom futebol, porque o Lucas, grande jogador, importantíssimo. Mais uma ocorrência de jogadores do São Paulo no campo do Allianz, né? Ele que já não gosta e já falou contra o gramado sintético, acho que agora ele gosta menos ainda. Conhecedor do próprio corpo, né? O jogador tem esse conhecimento. O Rick, que apareceu ali na tela, que joga no Talleres, base Grêmio e Ceará. Boa, Mari. Ceará em 2021, dá uma rodadinha e vai pro Talleres. É chato, ele andou no Ludogorets. É um jogador que foi muito elogiado no empate no final de semana contra o Belgrano, que é o grande clássico da cidade. Que posição de joga? É atacante. Atacante? É ponta, né? Você falou que ele... Desculpe, Eugênio. Desculpe, rapidinho. Você falou que ele jogou na base do Grêmio e no profissional no Ceará. Base do Grêmio, base do Ceará e profissional do Ceará. Continue, Eugênio, desculpe. Isso. Então, ele foi muito elogiado. Ele não é um titular absoluto da equipe, mas fez o gol
e foi um diferencial técnico nesse último jogo, o empate. Era um jogo que tinha tudo pro Cacique Medina cair. Tava tudo, a cama estava prontinha para ele ser demitido, jogando um clássico local fora de casa, no campo. O jogo foi no campo do Belgrano. E ele conseguiu um empate, então esse empate garante mais um pouquinho de sobrevivência. Então o jogo de hoje vai dizer um pouco mais se ele vai se manter. Lá na Argentina os caras fazem igual aqui? Exatamente igual. Porque a campanha se ganhar, é muito ruim. Serve e continua. Se não ganhar, não serve mais. A campanha do Tadieres, o Edu já destacou, é ruim. Foi eliminado da Copa Argentina por um time da terceira divisão, nos pênaltis, mas foi. Agora, a única coisa boa que tem esse ano do Tadieres é que eles ganharam... A Argentina tem uns torneios que eles inventam assim, né? Copa não sei das quantas. Supercopa Internacional da Argentina. E foi disputada fora, né? No Paraguai. Então, né? Porque essa Copa eles inventaram para ganhar o dinheiro lá do pessoal lá em Dubai. Acho que era Dubai ou em Doha. Lá no mundo do petróleo. E aí fizeram lá 1, 2 edições e depois os caras não quiseram mais investir. E essa Copa era para ter sido no ano passado. Ela era referente às campanhas de 2023, mas não aconteceu em 2024. Aí você bota em Assunção e joga. E aí o Tadieres conquistou o primeiro título dele, assim, né? A primeira taça dele, desse nível, embora seja um torneio inventado, ganhando nos pênaltis do River Plate, depois de 120 minutos de 0-0. Foi até agora a única comemoração que tem o Tadieres na temporada. Meus amigos, a espera acabou. A taça mais desejada para nós São Paulinos está chegando o início da jornada do São Paulo na Libertadores de 2025 e quero que você deixe aí a sua opinião. Qual o time ideal para você na escalação para o jogo de logo mais à noite? E queria deixar uma dica. Se você puder, se você tiver aí TV por assinatura, IPTV, essas coisas, cara, eu indico vocês a assistirem o jogo com a narração argentina. É muito legal, não que a narração brasileira seja ruim, mas é muito legal ver o respeito que a imprensa sul-americana tem com o São Paulo. E não é com o time, esse time do São Paulo, é com o escudo, é com o clube, é com a entidade São Paulo Futebol Clube. Eu gosto muito de assistir. Tem aí a ESPN da Argentina que você pode assistir. Cara, sinceramente, é muito legal você ver eles falando dos jogadores, da história do São Paulo, os closes que eles dão no escudo, o respeito que muitas vezes aqui no Brasil nós não temos da imprensa nacional. Nós não temos o respeito, eu não vou falar medo, mas o respeito que os clubes sul-americanos têm para com o São Paulo. Cara, a gente não tem aqui no Brasil mais. Há uma grande falta de respeito por falta dos clubes, por falta da própria imprensa nacional para com São Paulo. E a gente já cansou de ver isso várias vezes. É muito legal. Se você tiver a oportunidade, assista o jogo na ESPN Argentina. Hoje em dia é muito fácil você conseguir assistir jogo com a narração argentina. Cara, muito, muito, muito legal. Eu indico a vocês. Vamos falar sobre o jogo. Não vai ser um jogo... Tudo que eu disse não quer dizer que vai ser um jogo fácil. Apesar que o Tadieres... E eu vou usar a frase que um inscrito comentou aqui no canal. Agora, sinceramente, eu não vou lembrar o nome dele. Mas se você tá assistindo, um abraço pra você. Ele falou que o Tadieres está 9 jogos sem vencer. Mas o São Paulo adora ressuscitar um defunto. E o pior que ele falou uma verdade, cara. O São Paulo, ele não pode ver o time a 10... Vocês lembram do Atlético? O Atlético Mineiro, não sei se foi no ano passado, o Atlético Mineiro tava a 10 jogos sem vencer. Foi lá, ganhou do São Paulo no Morumbi lotado. Cara, são coisas que só acontecem com o São Paulo. O São Paulo é o rei de desenterrar defunto. O São Paulo, quem é mais jovem aí e assistiu aquela série Yu-Gi-Oh!, aquele anime, o São Paulo é um monstro que renasce, cara. A carta... O time tá 20 jogos sem vencer. O São Paulo é um monstro que renasce. Vai lá, invoca a carta e ressuscita o morto. Eu espero que hoje isso não aconteça. Eu espero, sinceramente, que hoje isso não aconteça. Espero que o Zubeldia... Pelo amor de Deus, Zubeldia, cara, é inacreditável. Eu vivo dizendo aqui que você ganhar, perder, empatar é do jogo. Mas você tem que colocar um time minimamente competitivo. Isso não significa encher um time de volantes e de zagueiros.
Um time competitivo é um time bem equilibrado. Se você enche um time de zagueiro e de volante, o time vai atacar como? Se você já tem 3 zagueiros, você não precisa de 3 volantes. Se você quer utilizar 3 volantes, você vai para a linha de 4. Joga com losango no meio de campo. Você coloca 3 volantes e o Oscar de 10 e 2 atacantes. Ok, aí você pode utilizar 3 volantes. Você bota 3 caras atrás do Oscar para correr para ele, para dar embate, para se matar de correr. E deixa o Oscar livre para criação. Mas será que ele vai fazer isso? Eu espero que ele não faça a mesma coisa, ou eu espero principalmente que ele não invente de colocar 3 zagueiros e 3 volantes, e também não invente de colocar o Oscar de segundo volante. Ah, mas fez contra o Palmeiras e deu certo. Cara, foi outra coisa. O Palmeiras também joga com 3 zagueiros, ele espelhou o time do Palmeiras e deu certo naquela partida, naquela ocasião. Se ele colocar o Oscar pra jogar de segundo volante lá em Córdoba, na Argentina, cara, o São Paulo vai criar como? Como que o São Paulo vai criar? Porque no jogo contra o Palmeiras não criou nada. Mas também não significa que o São Paulo criou 3, 4 oportunidades claras de gol. Não. O São Paulo também não criou. Todo mundo sabe, eu, você, minha avó sabe que os pilares do São Paulo para a criação é o Oscar e o Lucas. O Lucas não tá, então o pilar da criação é o Oscar. A gente não vai esperar que o Luciano crie jogada. O Luciano ele é um finalizador. A gente não vai esperar que o Caleri crie jogada. O Caleri ele pode até ajudar na criação, fazendo pivô, fazendo parede, escorando e tal. É a dele. Mas quem cria nesse time é o Oscar. E é só o Oscar. Ah, o Oscar não vai jogar. Pelo amor de Deus, meu dia. Não coloca o Luciano de 10, cara. O Luciano de 10 é uma das coisas mais patéticas do futebol. O Luciano ele é um ótimo segundo atacante. Quanto mais próximo da área o Luciano tiver, melhor. Cara, quem é meu inscrito mais antigo sabe, os melhores momentos do Luciano no São Paulo foram fazendo dupla de ataque. Com o Pablo. Lembra do Pablo? Pablo e Luciano. Com o Brenner. Lembra do Diniz? Luciano e Pablo de segundo atacante? Luciano e Brenner. E com o próprio Caleri no início da era Rogério Ceni. Aí na época o Rigoni começou a jogar pra caramba. O Rigoni começou a ter mais oportunidades na vaga do Luciano. Mas o Luciano ele é um segundo atacante. Ele não é um meia. A 10 tá nas costas dele por um erro do universo. Ele não é. Ele é um ótimo segundo atacante. Dentro da área ele é letal, ele bate direito, ele bate esquerda, ele tem um bom cabeceio, ele tem um bom posicionamento, ele é técnico para fazer uma tabela dentro da área, para escorar. Dentro da área ele sabe os caminhos, porque ele sabe que se os caras chegarem de vez, os caras fazem pênalti, como acontece. Se bem que não foi nem pênalti contra o Sport, né, aqui. Cá entre nós. Mas, pra mim... eu quero usar Luciano e Caleri. Usa Luciano ao lado do Caleri e o Oscar de 10. Isso. Faz isso. O Luciano ao lado do Caleri e o Oscar de 10 montam um time bem físico, bem forte para marcar lá. Apesar do Tadieres não estar em boa fase, não é bom dar sorte ao azar, né? Como diz aí o ditado. Eu vou estar trazendo vários vídeos aqui hoje sobre o jogo de hoje, várias análises, pré-jogo e também pós-jogo, tudo que a mídia esportiva vai falar após o jogo do São Paulo. Então se inscreva, deixa o seu like e comente aí a sua opinião também. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!